Cristina, Lúcia, Sandy, boa noite. Vamos lá começar o nosso estudo. O Dr. Mário hoje eu acho que não vai poder vir, que ele estava no CELDES, né, Ângela? Ouvindo a prece, né, de 50 anos da casa. E ele avisou que está saindo de lá agora. Se desse tempo, ele ainda chegaria no finalzinho. Tá bom? Vamos lá tentar fazer alguma coisa aqui por ele, né, Ângela? E mano. Então vamos lá, gente. Vamos começar lendo o nosso evangelho. Eu abri aqui ao acaso e caiu no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. No item 20. A felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão desejadas por quanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, que somente nela, em apenas uma existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganos que o discutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a terra só excepcionalmente contém as condições necessárias a felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária, certamente que não. Dos progressos adquiridos podeis facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que o santo estímulo vos anime, e cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho,
Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. A mensagem é de François Nicolau Madeleine, cardeal Morlote, em Paris, 1863. Então, gente, nesse momento, meditando nas palavras do Evangelho, podemos ver e sentir Jesus mais perto de nós, pedindo que Ele permaneça com cada um de nós aqui presente, que faça entender, como disse a palavra do Evangelho, que a felicidade não é deste mundo, e que nós possamos, através disso, sentir-nos sempre encorajados a prosseguir, com esperança no coração, com boa vontade, com ânimo, com coragem e com confiança incondicional no nosso Pai, em Deus. Que Ele possa estar presente junto a todos nós nesse momento, com a Regina, com Lúcia, com a Canda, com o Sandy, com o Andador, o nosso querido Mário, que não pôde estar presente, com todos aqueles que não puderam estar na vida, e também, principalmente, que Jesus, que Dona Ivone esteja presente no coração dos nossos queridos irmãos desencarnados através do suicídio. Que nesse momento eles possam ouvir essa palavra de conforto aos vossos corações, sabendo que nós temos sempre uma segunda oportunidade, que nós temos sempre a vontade de prosseguir e a ajuda do nosso Mestre, por pior que seja a nossa situação no momento, que nós somos espíritos imortais, que a morte é só uma mudança de casa, né, da terra para a pátria espiritual, e as condições que eles tiverem, que eles possam se sentir encorajados a se levantarem, a ver um novo horizonte futuro, uma nova encarnação. Que eles possam, nesse momento, se sentir envoltos pelo nosso carinho, pela nossa amizade, pela nossa compreensão com a situação que os levaram à nossa terra espiritual. E que os desencarnados também, presentes na nossa sala, possam receber esse nosso mesmo carinho e compreensão para com eles. Que Jesus ampare a todos, que Ivone Pereira, que Caibar Schultz esteja presente junto a cada um de nós nesse momento, nos envolvendo nesse ambiente de harmonia, de amizade, de confraternização. Ampara a nossa Ângela, a nossa Canda, que irá trazer para nós o nosso estudo nesse momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Fique conosco, Pai. Que assim seja. Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Estou passando, Ângela, para você. Como é que está o som? O companheiro hoje está um pouquinho agitado aqui, tá? Então, se ele der uma latidinha, vocês não se espantem não, tá? Dorme aqui quietinho. Bom, você já sabe que o Mário não deu tempo de ele chegar em casa, porque ele estava na prece dos céus. Eu, como assisti em casa pela internet, como internauta, né? Então, eu entrei no site do céu e assisti por aqui, por causa da hora mesmo. Ele tá meio agitadinho mesmo. Por causa do horário, eu moro um pouco mais longe. Então, vamos lá. A Mana já colocou aí, no meu também a página 64, o penúltimo parágrafo. Eu vou ler devagar e vou comentando, tá? A gente poder estudar junto. A gente vai estudar junto. Por Mário Sobral que falara. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursara a Universidade de Coimbra
e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado, de ordinário, era nervoso e fácil. Seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer. E assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Com esse arrazoado, iniciou-se uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias. Por quê? E é difícil ao suicida o consolar, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. Vamos dar uma paradinha aqui, tá? Falar um pouquinho sobre esse pedaço aqui, depois a gente vai entrar na fala mesmo, né? Jerônimo falando sobre Mar. Bom, o Camilo aqui descreve a figura, né, do Mário Sobral. Vamos lembrar, são 10, né, foram separados de 10 em 10, e ele descreve a aparência física de Mário, boêmio de Lisboa, um universitário que, enquanto acadêmico, já era boêmio e continuou assim quando saiu da universidade. Né? E ele coloca aqui uma coisa interessante para nós, né, acerca da consciência, né, do Tribunal da Consciência, quando ele lembra para nós da dificuldade do suicida de consolar. Na verdade, a dificuldade de consolar-se não é só dos companheiros, né, que praticam o ato do suicídio. A dificuldade de consolar-se é de todos nós que temos dores morais. Né? Quando o Camilo coloca essa frase para nós, boa noite, Cris, bem-vinda. Ele bota que se é difícil ao suicídio consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. Recordando é pior, porque o suicídio, já temos visto isso aqui, né, nos nossos estudos, da questão do reviver a cena, né, da questão das dores superlativas em recorrência ao ato, né, do autocídio, que é o suicídio. Né? E com a recordação, né, do que antecedeu o próprio ato, as dores são mais ainda, quer dizer, se pudesse ser mais superlativas do que o próprio ato. Né? Vamos dar uma leiturinha maior aqui. Também ele fala da questão, então, que a partir daí, né, houve a lamentação do próprio Rufo, né? Cada um, então, como que incentivado pela colocação do Mário Sobral, cada um deles, então, inicia, né, as suas confidências, né, entre eles, como que se mutuamente um pudesse consolar o outro, já que era difícil a consolação do próprio. Né? Então, o fato de falar, o fato de fazer suas colocações, o fato de relembrar, com que amenizasse essa angústia, essa dor moral dos companheiros que ali estavam no grupo. Né? Vamos dar mais uma caminhadinha. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer algures. Chasqueei eu, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim o creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português, de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar.
pois que quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. Né? Camilo, então, vê, né, no outro o espelho dele próprio. Né? Esse era Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Prosseguiu ele. Aliás, eu jamais desqui da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, sou. Eu sou, pois que não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamar dos favores que são de direito deles. Ok. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente. Era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido pela estrondosa e inamediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava, falsos e irremediáveis. Acusado por amigos e pessoas da família, como responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais, agora que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, uma vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos que a todos nos abatiam. Fraquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Então, vamos dar uma paradinha aí, irmã. A gente está vendo hoje, né, o diálogo, né, quer dizer, as lamentações de um e de outro, né, e a situação de quem ouve, né, no caso aqui, o próprio Camilo, né, do desconforto que ele sente ao ver Jerônimo, né, por causa da semelhança, da lesão que apresentava no corpo espiritual, que era do tio. Né? Então, agora, ele descreve, primeiro ele descreveu, né, a aparência física de Mário Sobral, né, e agora estamos vendo aqui a lamentação de Jerônimo. Né? Jerônimo, então, coloca a situação dele, faz uma citação acerca da crença religiosa dele, né? Da questão das indulgências, do privilégio que teria pelo fato de ser irmão de uma ordem lá venerável da igreja, né? E também fala sobre a família, né? Fala sobre a deserção dele em relação à própria família, à própria situação dele mesmo, e ele, então, lembra para nós de que é bem-vinda esse mundo, né? Que ele muda de habitação, mas não encontrou a morte, né? Porque o que só que acaba ali é o corpo físico. Vamos continuar. Sim, a lastimável tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada.
como se não tivesse ouvido o precedente, né? Cada um fala sem se importar com a fala do outro, né? É só uma questão de desabafo pessoal. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida afora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, envaideci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores, que reclamavam prazeres sempre mais plebiscitantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo, cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, senão escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou. Encontrou-me, de certo, demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do céu, do sol. Minha mãe, porém, essa sim não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos erros, em presença daquele que é o meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas. Para o minuto presente, alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas, para o minuto presente e murmurou, arquejante, apavorado, frente à página mais negra que desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que me predomina. Mas me permite reabilitar-me-ei por amor de ti. Vou dar uma paradinha aí, tá? Depois a gente continuar. O que a gente está vendo aqui, né, nessa, vamos dizer assim, confissão, né, de Sobral, né? A questão do arrependimento. O interessante desse trecho aqui para nós, enquanto estudo doutrinário, né, é essa questão do arrependimento, o reconhecimento do erro, né? Ele reconhece que errou, reconhece os seus vícios morais, reconhece, né, que ele tinha tudo, né, para caminhar, mas pelo vício moral que ele coloca aqui para nós, que era um pedante, né, que ele mesmo se deixou perder no roldão das embocaduras das paixões deprimentes, palavras dele, né, e que, por causa disso, né, ele foi lá, ladeira abaixo, né, nas paixões, mas que ele reconhece, aceita, se submete
a lei de Deus quando ele pede perdão a Deus e se arrepende do que fez. Né? E que ele quer se reabilitar por amor de ti. Bonita essa fala, né? E a gente lembra lá do Céu e Inferno, que eu não separei nenhum livro para esse estudo, porque eu soube há 10 minutos que o Mário não vinha, mas a gente pode ver lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, esse ensinamento dos Espíritos acerca do arrependimento, da expiação e da reparação. E a gente vai ver no decorrer do estudo desse livro como Mário Sobral se prepara, então, para isso, e o que a misericórdia divina que vai permitir a ele, né, para que ele consiga, né, alcançar com esse arrependimento que ele reconhece aqui publicamente para nós. Né? Vamos dar uma... Qualquer problema, vocês colocam aqui na área de texto, tá? É só escrever ali que a gente comenta, tá? Ele agora vai falar para Eulina, né? Vai falar de Eulina para nós, né? Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior, devia ser ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora. Era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente por teus, estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda! Mas não me amavas, e depois de me arrastares de queda em queda, estourando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota que te requestou. Fui à tua casa, vim desfeitado, supliquei-te, rastejei a teus pés como louco, desesperado por perder-te, como insensato que sempre fui. Implorei migalhas da tua compaixão e invento que já não seria possível teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo que te fazias insensíveis às minhas desesperadas tentativas de reconciliação. E cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava, espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés, meu Deus, ó meu Deus, estrangulei-te, Eulina, matei-te. Parou sufocado em convulsões odiosas, de perfeito répido para continuar após, como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu rápido, qual impulso obsessor, a fim de escapar a consequências que, naquele momento, se me afiguravam insuportáveis do suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Vamos dar uma paradinha aqui, tá? Então a gente vê aqui, né, o desabafo do Mário, né? Porque, como ele mesmo diz, né, ele se deixou levar de roldão pela paixão, né? Ele esqueceu o compromisso com a família, né, com os 3 filhinhos, que ele fala mesmo aqui para nós, né? E ele foi viver essa paixão, né? Que era só dele. Que a companheira, né, ela tinha lá os outros interesses dela, e quando, né, ele se viu abandonado, sem a família, sem o amor, sem a paixão, o amor não, né? O amor não é isso, né? Sem a paixão, né? Ele se desesperou e foi à casa dela, né?
suplicar, rastejando aos teus pés como um louco. Então, aí vão lá as vias de fato de briga, e ele, então, ele mata a Eulina, né? Ele a escana, né? Com os dedos no pescoço, né? Marca os dedos no pescoço de Eulina, e quando ele toma consciência do ato, ele, no desespero, ele aceita, né, a sugestão do suicídio. No desespero ele comete, então, um duplo, né, delito. Né? Ele mata a Eulina e se mata, né, se enforcando com os lençóis da cama da Eulina, na própria casa dela. Eu não creio, não. Eu acho Camilo, por exemplo. Bom, toda a história assim, né, de paixão, de avassaladora, de perda de perda da própria consciência, da questão dos atos, né, pode até se assemelhar, mas nesse caso aqui, né, o que a gente está vendo é a consequência do ato, né, que estamos estudando aqui, né, do ponto de vista já do plano espiritual, como estão os companheiros que praticaram esses atos. Né? A gente não está vendo aqui a cena do homicídio e do suicídio, a gente está vendo aqui o desabafo do companheiro que os praticou. Aí a diferença para mim é essa, tá, meu Deus? Vamos continuar agora aqui a fala do próprio Camilo, né? Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia-o repetir. Olha como ele está vivenciando a experiência repetidamente, né? Está naquela situação de estar sempre voltando, revendo a cena, né, do homicídio do suicídio. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loura e apessoada, portugueses ilustres como Vossa Excelência, vem demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Dirigi-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome tresandava a vida. Eu já era um outro do grupo dos 10. Até essa data ainda me irritavam as atitudes pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizavam, defeito muito do meu feitio, que muitos vexames de sabores, custou-me até corrigi-lo durante os serviços de reforma interior para o meu caráter impus na parte espiritual. Belarmino, agora vamos à descrição de Belarmino. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática. Cortejo respeitado para só homem que se arraste na terra. Não havia dúvida, mas o não impedira de demorar-se, e mais um monóculo, fraque e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro, durante o interessante estágio que era por se haver suicidado. Isso mesmo, lançara-lhe eu em face muitas vezes, mal-humorado, ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à discussão se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do mundo.
do egoísmo, de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Oi, Jana, bem-vinda aí. Segura aí para não cair de novo. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes foi um tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-me a todos. Dirigindo-se a todos. Eu vou ler. Estou pensando em parar, deixar para o Mário para a próxima semana. Tá? A gente vai entrar daqui para frente, alguns comentários sobre obsessão, sobre... Lê até amém. Botou aí? Até amém. Vamos lá. Eu, agora fala então de Belarmino. Eu julgava, sinceramente, que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a ciência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que o raciocínio pôde oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Vou dar uma paradinha aí, né? Aí semana que vem, o Mário, vê se o Mário começa falando sobre a questão do Augusto Comte, né? Sobre positivismo, porque aí ele vai tratar mais das características, então, de Belarmino. A gente já viu, então, Mário Sobral, já vimos Camilo falando, já vimos Jerônimo, né, da questão da família, né? Vimos Sobral, vimos a família, vimos Eulina, conhecemos Eulina, né? Conhecemos um pouco da família de Jerônimo, mas sem entrarmos em detalhes, né? Camilo aqui no início não entra em detalhe acerca da esposa e dos filhos, né? E vamos então na próxima semana iniciar aqui, tá, mana? Discípulo de Augusto Comte. Tá bom? Então vamos ver quem vai subir aí. É Sandro, né? Vou passar para você. Beijo no coração, meus irmãos. Boa noite a todos. Como está o som? Som ok. Então vamos todos nós, nesse momento, elevarmos nosso pensamento até a Deus, para que Jesus, através dos Espíritos de luz, possa iluminar a todos esses irmãos encarnados e desencarnados responsáveis por esse trabalho que auxilia a muitos espíritos. Vamos pedir a Deus que possamos cada vez mais crescermos em amor, melhorar as nossas atitudes, para que tenhamos cada vez mais força de ampararmos a esses nossos irmãos. Hoje o nosso estudo mostrou que os nossos irmãos, por diversos motivos, cometeram o suicídio. E assim somos nós, espíritos imperfeitos. Ainda procuramos a felicidade, ao invés de nos esforçarmos em construí-la. E nós só conseguiremos construir essa felicidade se nos voltarmos para os ensinamentos de Deus, se nos esforçarmos em colocar em prática esses ensinamentos através do tempo. Todos nós temos a possibilidade, no decorrer do tempo, de melhorar
o nosso estado, melhorar a nossa situação. Mas para isso é preciso muito esforço e perseverança no bem, para que cada vez mais possamos nos beneficiar das boas atitudes do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e envolva a todos nós nesse momento, que a grande luz, que as boas energias de paz e amor possam chegar a todos nós, espíritos imperfeitos, e principalmente aos nossos irmãos suicidas. Que Deus ilumine a todos nós. Agora eu vou devolver a palavra à nossa irmã Mana. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos.